Meus amigos, e a Neuralink começou a expansão dos seus implantes cerebrais para além dos Estados Unidos. A norte-americana AlloX promete energia limpa e rápida para a era da inteligência artificial. Tecnologia da audição aos carros, e isso muda tudo na direção autônoma. Japão transforma a água salgada em eletricidade com a primeira usina osmótica da Ásia. Envita o robô bípede de código aberto feito só com peças que estão disponíveis online. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, deixa aquele seu like, se puder compartilha e deixa um comentário para ajudar no engajamento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! E se até nós, seres humanos, dependemos dos ouvidos para reagir rápido no trânsito, por que os carros autônomos continuariam dirigindo apenas usando seus olhos eletrônicos? Esta é a provocação por trás de um projeto chamado The Hearing Car, que está ensinando os veículos a ouvir com microfones e também usando inteligência artificial. A proposta é simples, mas poderosa: captar sons que câmeras e radares simplesmente não enxergam. Uma sirene de ambulância antes da curva, uma buzina em meio ao tráfego ou até mesmo um aviso de um pedestre que está prestes a atravessar. Em testes que foram de Portugal ao Círculo Polar Ártico, o carro demonstrador mostrou que os sensores acústicos funcionam mesmo sob chuva, vento ou temperaturas extremas, reconhecendo e classificando os sons em tempo real. E para caso um ser humano esteja no volante, um detalhe curioso é como esses alertas chegam ao motorista. Sons críticos como sirenes podem ser reproduzidas diretamente no encosto de cabeça, como se fossem sussurrados no ouvido dele. Essa antecipação de segundos pode ser a diferença entre reagir a tempo ou não. Para a direção autônoma, cada milissegundo importa, mas a audição artificial não se limita apenas ao lado de fora. Dentro da cabine, os pesquisadores estão criando um ecossistema sonoro inteligente. Porém, comandos de voz simples como "abre o porta-malas" só funciona se a voz reconhecida for a do motorista autorizado. Ou seja, se alguém usar uma gravação, o bicho vai pegar, tá bom? Já ferramentas adicionais monitoram a saúde e a atenção do condutor. Radar de curto alcance mede respiração dos batimentos. Faixa de EEG detectam fadigas e até mesmo a análise da voz revela os níveis de estresse. Tudo isso pode alimentar respostas em tempo real para evitar acidentes. Para os passageiros, entra em cena o Your Sound, um sistema de áudio que personaliza todo o entretenimento. Ele ajusta as músicas e os sons de forma automática, criando assim um sistema sonoro sob medida, sem que ninguém precise mexer nos seus menus complicados. O projeto é financiado por instituições alemãs, incluindo o Ministério da Ciência e Cultura da Baixa Saxônia, e será exibido na AI Mobility 2025 em Munique. A aposta é que ouvir seja o próximo grande salto na percepção dos veículos, tornando-os não apenas mais seguros, mas também mais atenciosos com quem está dentro e fora da cabine. E aí, já havia imaginado que o seu possante aí poderia um dia te ouvir e trocar umas ideias? Talvez seja até seu psicólogo? E o Japão inaugurou em Fukuoka a sua primeira usina de energia osmótica, tornando-se o segundo país no mundo a explorar essa fonte que aproveita simplesmente a diferença de sal entre a água doce e a água salgada. É um marco histórico para uma tecnologia que até pouco tempo atrás vivia apenas no campo das ideias e protótipos. A instalação começou a operar em 5 de agosto e deve gerar cerca de 880 mil kW por ano, fornecendo energia limpa a uma estação de dessalinização que abastece milhares de pessoas na região. A lógica por trás da tecnologia é a seguinte: quando a água doce e a água salgada se encontram através de uma membrana semipermeável, o fluxo natural cria uma pressão capaz de girar turbinas e gerar eletricidade. Em Fukuoka, o sistema usa a água do mar concentrada, basicamente a salmoura que sobra da dessalinização, combinada à água tratada que é vinda das estações de esgoto. Isso amplia grandemente a salinidade e aumenta a potência disponível. O resultado é uma fonte de energia renovável que não depende de vento e nem de sol, e o melhor, que não emite dióxido de carbono durante a operação. Essa usina se inspira em experiências anteriores. A Dinamarca colocou em funcionamento a sua primeira planta comercial em 2023, depois de décadas de tentativa e erro em escala piloto. Pesquisadores da Austrália, Espanha e Catar também trabalham em protótipos. A maior barreira sempre foi a eficiência dessas membranas. A perda de energia no bombeamento e no atrito interno fazia a equação não fechar. Mas agora, com esses avanços recentes, como as membranas de fibra oca desenvolvida pela Tayobo, usadas tanto no projeto japonês quanto no dinamarquês, vem mudando bastante esse cenário. O conceito da chamada energia azul é antigo. Em 1960,
1954, R.E. Platt já havia teorizado essa possibilidade de gerar eletricidade com a mistura da água doce com a salgada. Nos anos 1970, Sidney Loeb, um dos criadores da osmose reversa, esboçou os primeiros sistemas práticos. Dá para ver que o problema sempre foi escalar. Agora, com tecnologias como a nanosmose iônica da startup francesa Sweat Energy, que promete reduzir perdas e aumentar a seletividade iônica, esse horizonte aí parece finalmente muito mais próximo. Em termos práticos, a usina de Fukuoka ainda é pequena, capaz de atender cerca de 220 residências, mas o marco é estratégico. Ela mostra que a energia osmótica pode funcionar em larga escala real e que pode ser integrada às infraestruturas já existentes, como por exemplo essas estações de dessalinização. Para um país como o Japão, cercado por mar e dependente de importação de energia, a possibilidade de capturar eletricidade literalmente na mistura de água doce com salgada representa uma promessa bem poderosa. Por muito tempo, ensinar robôs a se mover como nós, seres humanos, foi um desafio quase que impossível. Eles até conseguiam andar, levantar peso e repetir tarefas simples, mas sempre de forma dura, calculada demais e sem a fluidez natural que nós temos. Mas agora, os pesquisadores da Universidade de Cornell apresentaram o Biomemic, nós já até falamos sobre ele há um tempo atrás aqui. Essa é uma estrutura que muda o jogo ao permitir que os humanoides aprendam os movimentos complexos a partir de capturas de movimento humano. O vídeo de demonstração dos caras já chamou a atenção. O robô humanoide realizando corridas, passos de dança, giros, cambalhotas e até mesmo a famosa comemoração do Cristiano Ronaldo. E o mais impressionante é que nada disso é pré-programado. Em vez de sequências rígidas, o sistema traduz dados humanos em uma política unificada, que é capaz de gerar as novas ações mesmo em situações de teste. Ou seja, o robô não só repete, ele adapta e cria variações do mesmo movimento. No núcleo dessa inovação está o uso de processos de decisão de Markov, o MDP, além também de um conjunto de hiperparâmetros que conseguem lidar com múltiplos movimentos sem ajustes manuais. Isso elimina a necessidade de os engenheiros programarem cada tarefa separadamente. Em poucos minutos, o robô já é capaz de aprender com sequências longas de captura humana e depois misturar esses movimentos de forma contínua, mantendo assim um estilo, ritmo e até a expressão corporal original. Outro ponto-chave é a chamada difusão guiada por perdas, uma técnica que ajusta as ações do robô em tempo real, com base em funções de custo. Na prática, é como se ele tivesse um guia invisível corrigindo cada detalhe para poder garantir que o movimento seja preciso e estável, mesmo quando ele tenta algo novo. Isso permite que o Biomemic vá de um chute de artes marciais a um giro de dança sem perder o equilíbrio. O impacto é grande porque o sistema foi desenvolvido como código aberto, permitindo que outros pesquisadores repliquem e avancem esse trabalho. Essa acessibilidade acelera as aplicações reais, desde robôs de reabilitação e assistência até educação, entretenimento e interações sociais. Um humanoide com movimentos expressivos e adaptáveis não é apenas mais convincente, mas é também muito mais útil em contextos do nosso dia a dia. Para Kate Niss, diagnosticada com ela em 2018, tarefas simples como levantar um braço ou segurar um talher se transformaram em enormes desafios. Mas uma equipe de bioengenheiros de Harvard, em colaboração com médicos da Massachusetts General Hospital, vem desenvolvendo uma solução que pode devolver a autonomia a essas pessoas com essa doença chamada de ELA, que é um robô vestível macio que ajuda a recuperar os movimentos perdidos. O dispositivo funciona como um colete com sensores e um balão inflável sob o braço. Ele se enche e esvazia de acordo com o movimento, fornecendo assim um suporte mecânico quando o braço perde força. O diferencial dessa nova versão está no uso de aprendizado de máquina, que permite que o robô aprenda, entre aspas, os padrões de movimento de cada paciente, ajustando em tempo real a quantidade de assistência que é necessária. Em testes, este sistema chegou a identificar os movimentos dos ombros com 94% de precisão, reduzindo em 1/3 a força exigida para baixar o braço. Na prática, isso significa que os pacientes conseguiram mais amplitude nos ombros, cotovelos e pulsos, isso com menos esforço compensatório. A experiência relatada foi mais natural. Comer, beber ou realizar movimentos repetitivos se tornou algo mais fácil e menos cansativo. Para os engenheiros, a chave foi combinar modelos de aprendizado de máquina com modelos baseados em física, equilibrando personalização e estabilidade. Kate participou do desenvolvimento desde os primeiros protótipos e viu as suas sugestões sendo incorporadas nessas novas versões. Ela descreveu a experiência como única. Eu não me senti um rato de laboratório, mas sim parte da equipe. Eles estavam realmente engajados comigo, disse ela. Esse envolvimento direto dos pacientes foi essencial para criar um dispositivo funcional, confortável e que se adapte às necessidades de cada indivíduo. O impacto pode ser amplo. Em pacientes de AVC, a tecnologia pode apoiar o processo de reabilitação. Em casos degenerativos, como a própria ELA, o dispositivo pode servir como um apoio diário para preservar a independência pelo maior tempo possível. Os próximos passos da equipe agora são tornar o robô vestível prático para uso em casa, de forma independente, permitindo assim que mais pessoas recuperem a dignidade, a autonomia e a atividade básica das suas vidas.
E agora vamos ver uma tecnologia muito mais avançada, mas que também visa, em um primeiro momento ao menos, o bem-estar das pessoas com limitações. A Neuralink, empresa de Elon Musk, acaba de realizar as suas primeiras cirurgias no Canadá, marcando um avanço histórico na sua neurotecnologia. As cirurgias aconteceram em Toronto, na University Health Network, uma das maiores instalações médicas do país, nos dias 27 de agosto e 3 de setembro. Os pacientes receberam o chip, um dispositivo sem fio da Neuralink, por meio da cirurgia robótica, no âmbito do estudo CAM-PRIME, que avalia tanto a segurança desse implante quanto o desempenho do robô cirúrgico. Os primeiros voluntários eram pessoas com lesões cervicais na medula espinhal, que agora podem aprender a mover um cursor, enviar mensagens ou até mesmo controlar um braço robótico apenas com a mente. A tecnologia é baseada em uma interface cérebro-computador de alta largura de banda, que capta os sinais elétricos produzidos pelos neurônios e os traduzem em comandos digitais. Para alguns médicos, isso representa uma convergência entre neurociência, engenharia e inovação clínica. Para os pacientes, pode ser a diferença entre depender de terceiros para cada detalhe do seu dia a dia e recuperar parte da autonomia perdida. Ainda em fase experimental, a Neuralink busca expandir o estudo para até 30 pacientes até o final deste ano. O implante não é apenas um receptor passivo, ele usa a inteligência artificial para interpretar os padrões de atividade cerebral em tempo real, ajustando-se à forma como cada pessoa pensa e se comunica. Essa personalização permite que cada paciente individualmente desenvolva rapidamente a fluidez no controle, isso mesmo sem ter nenhuma experiência prévia. Em casos de paralisia severa, a promessa é devolver a capacidade de interagir com o mundo digital, transformando a mente em uma espécie de novo teclado, mouse ou um joystick. O impacto para a vida de quem sofre com paralisia é gigantesco. Responder um e-mail, acender as luzes da casa ou até mesmo interagir nas redes sociais sem precisar do movimento físico. Coisas comuns para a maioria, mas que para esses pacientes representa um salto de autonomia e dignidade. As primeiras cirurgias canadenses ampliam o alcance internacional da Neuralink, que já havia operado nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Com mais dados clínicos, a empresa poderá avançar em aplicações que vão além da paralisia e que, segundo Elon Musk, é o objetivo maior da Neuralink. A recuperação da fala em vítimas de AVC, restauração da visão em cegos e até mesmo pesquisas iniciais para transmissão de memória ou habilidades. O Canadá se torna um polo estratégico neste avanço aí, e a sua maior instituição médica agora participa ativamente desse futuro. Estamos assistindo o nascimento de uma nova era, em que as fronteiras entre cérebros e máquinas começam a desaparecer. Se hoje o objetivo é devolver funções a quem perdeu os movimentos, amanhã essa mesma tecnologia promete expandir os limites da mente humana. A grande questão é a seguinte: até onde devemos ir nessa fusão entre homem e máquina? E você, acredita que os implantes cerebrais da Neuralink devem ser restritos aos usos médicos ou poderão ser usados por qualquer pessoa no futuro, até mesmo pessoas que não têm nenhum problema, simplesmente para ter mais habilidades ou até mesmo fazer downloads de memórias, como o Elon Musk sugere? E aí, comenta aqui. Robôs humanoides de laboratório costumam ser caros, complexos e inacessíveis para quem quer aprender. Mas um grupo de engenheiros da Universidade de Tóquio apresentou uma alternativa bem ousada: o Mevita, um robô bípede de código aberto feito inteiramente com peças prontas para uso que compradas na internet. A ideia é resolver um dilema que a comunidade de robótica enfrenta já há alguns anos. Muitos projetos DIY usam peças impressas em 3D que são simples, que tornam esses robôs frágeis e difíceis de ampliar. Já os projetos em metal são mais robustos, mas costumam ter tantos componentes que acabam sendo caros demais, trabalhosos e quase impossíveis de produzir fora de grandes laboratórios. O Mevita simplifica tudo isso aí. Ele é construído com apenas 18 peças metálicas exclusivas, 4 delas feitas por soldagem de chapa. Esta técnica permite integrar formas complexas em uma única peça, reduzindo assim a quantidade de componentes e tornando o robô mais fácil de montar. Isso mesmo para quem ainda não é um especialista. Na parte de controle, o Mevita aposta em inteligência artificial. Os engenheiros usaram o aprendizado por reforço em ambientes de simulação, como o Isaac Gym, para treinar os movimentos de caminhada. Depois, eles validaram os resultados em uma outra simulação, Mujoko, e só então transferiram os comportamentos para o robô físico com scripts Python. Essa ponte entre simulação e realidade mostrou resultados consistentes. O Mevita já foi visto caminhando em pisos irregulares, grama, concreto e até alguns declives leves. A segurança também foi levada a sério. O sistema inclui paradas de emergência sem fio, relé de potência para proteger os servomotores e sensores como LiDAR e IMU para dar equilíbrio e noção espacial ao robô. O mais importante é que tudo, hardware, software e ambiente de treinamento, foi liberado como plataforma de código aberto. Isso significa que qualquer estudante, pesquisador ou até entusiasta possa replicar, modificar e testar a sua própria versão dessa máquina. Uma democratização da robótica bípede que pode acelerar descobertas e até mesmo formar a próxima geração de inovadores.
Nos últimos 40 anos, os Estados Unidos não colocaram em operação um único reator nuclear resfriado a sódio, porém, isso mudou agora, com o início da construção do LOX, o primeiro reator modular extra-compacto do país, erguido ao lado do Laboratório Nacional de Idaho. A startup por trás do projeto é o Whale Atomics, que foi fundada em 2023 e já promete um feito bem ousado, ir da fundação à fissão em menos de 3 anos. Se cumprir o cronograma, a primeira reação crítica acontecerá no dia 4 de julho de 2026, uma data simbólica para eles, que é escolhida para marcar agora a independência energética dos Estados Unidos. O WhaleX nasce dentro de uma estratégia maior. Ele faz parte do programa piloto de reator nuclear lançado pelo governo em junho de 2025, criado para acelerar a validação e projetos de nova geração fora do ritmo lento desses laboratórios tradicionais. Para uma empresa tão jovem, ter sido escolhida significa credibilidade e, principalmente, acesso a investidores de peso. O diferencial do WhaleX está no seu design. Trata-se de um reator resfriado a sódio, capaz de operar sem depender de grandes volumes de água, o que o torna muito mais flexível em locais estratégicos. Cada unidade será a base para o futuro HALO-Pod, uma usina nuclear de 50 megawatts composta por 5 reatores HALO-1, todos pré-fabricados e escaláveis. Essa arquitetura permite que os data centers, os maiores consumidores de eletricidade da era da IA, possam literalmente plugar novos módulos de energia conforme a demanda cresce, isso sem grandes obras de infraestrutura. E não, esse detalhe não é irrelevante. Com a inteligência artificial puxando uma demanda histórica de eletricidade, os data centers estão pressionando a rede elétrica em níveis nunca vistos antes. O Halo se posiciona justamente nesse gargalo aí, vendendo a ideia de que a sua tecnologia modular pode expandir a escala de gigawatts com rapidez, estabilidade e baixas emissões. John Wagner, diretor do Laboratório Nacional, chamou o projeto de um marco que mostra o que pode ser alcançado quando inovação e propósito nacional se encontram lado a lado. Se funcionar, o HALO-X será muito mais do que um protótipo. Ele pode sinalizar a volta da energia nuclear ao protagonismo dos Estados Unidos, agora alinhada à corrida por energia limpa e suficiente para sustentar o boom da inteligência artificial. E aí, gostou desse episódio aqui? Lembre-se que todas as fontes de tudo que você viu aqui está na descrição. Muito obrigado por me acompanhar. Você me acompanhou até aqui, você tem feito alguns resumos, algumas pessoas, alguns que me acompanharam até aqui fizeram resumos do vídeo. Se você quiser, pode usar a descrição aqui, são 7 notícias, Pega todas elas e coloca aqui nos comentários. Isso ajuda ao alcance do vídeo e me ajuda também a saber que você chegou até o final deste episódio aqui. Valeu? Tchau, tchau.